a doutora Maite Pimentel vai falar sobre um assunto seríssimo, obesidade. Sim, O sim. mundo tá obeso, né? As pessoas elas estão, acho que comendo mais, né, carne? E acho que parece que se exercitando menos, tem mais facilidades, né, no dia a dia, né? Comendo mais em quantidade, pior em qualidade e se exercitando cada vez menos. Verdade. Olha, essa foto diz tudo. Tudo aqui Olha. do lado esquerdo é gostoso. Falar que não é gostoso é mentira. Sim. Só que vai prejudicando a saúde da gente se a gente come isso aqui todo dia. Verdade. E aí, ó, o caminho qual é? Migrar pro outro lado. Que do mais natural. Legal, né? Retrato, verdade. Vamos gostei. saber tudo sobre obesidade? E, gente, estamos falando não de preconceito, estamos falando de saúde. Isso Porque mesmo. aqui a doutora Maite sempre diz o quanto que é importante a gente olhar por esse lado. Não é estética, não é preconceito de gordinho, não. É como a gente tem que estar com saúde, sendo gordinho e sendo magrinho. Mas a obesidade traz prejuízo para a saúde, né? Isso Vamos ver? mesmo. Vamos ver. Olha lá, rodou! Hoje, a doutora Maite Pimentel está com a gente. Vamos falar sobre obesidade, né, Maite? E obesidade traz diabetes, Traz. hipertensão, gordura de fígado. Pois é. Para tratar de obesidade, a gente consegue prevenir várias doenças. Então, aí tem muita gente que não acredita que o fator psicológico também é um fator importante para a gente prestar atenção, fora todo o resto que a doutora Maite vai explicar para a gente. A nossa repórter Simone Tortato foi conversar com o psicólogo do esporte, o Gustavo Morralem, sobre os fatores psicológicos, gente, que influenciam no tratamento da obesidade e como que a gente tem que organizar a vida para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. E essa organização vem do psicológico, para depois o médico conseguir, com a medicação e a forma correta, fazer o sucesso ser garantido, né, doutora Maite? E motivação é tudo. Motivação é tudo, tem que ser. Vamos ver como foi a matéria? Olha lá, rodou. Que a maioria das pessoas não está satisfeita com o próprio peso, isso a gente já sabe. Principalmente nós, mulheres, que sempre temos pelo menos aí uns 2 quilinhos para perder, ou então a gente se acha muito magrinha, quer ganhar um pouquinho mais de corpo. Mas para algumas pessoas, essa questão do peso é realmente um problema. Se a pessoa já apresenta algum tipo de transtorno alimentar, se ela já tem um quadro de obesidade, isso acaba interferindo muito na saúde, tanto psicológica quanto física. E é exatamente disso que a gente vai falar hoje aqui no Mulheres. Gustavo, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia? Obrigada por receber a gente aqui. Claro. Você é psicólogo e tem formação em psicologia esportiva também, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, então, como é que é o seu trabalho hoje em dia? Ok, eu trabalho com equipe multidisciplinar e a gente faz com todos os pacientes 2 situações. A primeira, uma proposta de organização de rotina. Muitas das vezes, só organizando a rotina, você já recebe bons feedbacks, você já recebe algumas devolutivas de crescimento para o paciente. E a segunda, a aplicação do método criado por nós, chamado 4 pilares da qualidade. Biológico, psicológico, espiritual e o social. Às vezes as pessoas acham que é só treinar, E eu tenho devolvido ao paciente que não. Essa questão que você disse do espiritual, na verdade, é o ter fé, não necessariamente... Não necessariamente em Deus, Jesus, Maria, Maomé, em quem a pessoa entender. Eu vou exigir do meu paciente, independente do que ele escolher, mas ele vai treinar, ele vai fazer uma reeducação alimentar mediante a nutricionista que a gente encaminha, seja aqui na clínica ou seja de onde ele quiser, e a parte da meditação / espiritualidade, mas é dentro do que ele acreditar. O obeso chega para mim dizendo, eu não dou conta. E aí você vai pegar essa fala e vai destrinchar essa fala, eu não dou conta. Ele não dá conta dele mesmo, ele não dá conta de se aceitar, se olhar no espelho, ele não dá conta de entender o que é ser feliz, por exemplo. Qual é a barreira que é mais difícil de você romper? A física ou a psicológica? Sem dúvida nenhuma, a psicológica. Você tem 2 coisas. Você tem a família, que é uma barreira considerável. Às vezes a linguagem de amor é comer as coisas gordurosas, muito doces, são as saídas para as famosas escapadinhas. Eu lido muito com isso. Às vezes o paciente entra num viés de mudanças e o seu cônjuge, o seu namorado, pai, família, esposa diz, eu não quero que você emagreça mais, porque eu não quero isso pra mim e eu tô me perdendo de você, você tá se perdendo de mim. Começa a apelar no psicológico. À medida que ele for rompendo com as barreiras do sobrepeso,
ele vai se gostar mais, ele vai se amar mais. Isso é uma consequência. Então a gente pega e trabalha a proposta de organização da rotina. Eu faço 2 mapinhas. Mapa 1, semana real. Como é a sua semana real? Eu vou escrever desde a hora que acorda até a hora que dorme. Depois a gente vai mexer na semana ideal. Onde a gente pode chegar? E aí nós vamos dessa para essa ver o que tem que melhorar. Eu tenho 3 histórias muito boas. A primeira delas do Felipe, que está aqui conosco. Né? O Felipe nos autoriza isso, eles põem isso até para que sirva de exemplo a sua luta, as suas dificuldades, os seus êxitos. O Felipe chega para nós com uma obesidade bastante fora do peso, acima dos 130 quilos, irritabilidade extrema, alguma dificuldade pessoal em termos de se relacionar e inadequação com sua autoestima. É uma luta diária? É uma luta diária. Às vezes o paciente, o próprio Felipe, chega para mim e fala, olha, caiu uns 3 degraus essa semana. E eu digo para ele, que bom que você voltou, eu estou aqui para te ajudar a se levantar. E a gente vai prosseguir com isso. Não tem problema cair. E você me apresenta o Felipe, então? Pra eu Claro. dar uma conversadinha com ele? Claro que sim. E eu estou agora aqui com o Felipe, né? Que vai contar pra gente, passar um pouquinho da experiência dele aqui nesse espaço de saúde. Eu queria saber quais que eram as suas principais queixas antes de você procurar aqui. Bom, eu cheguei aqui na clínica há aproximadamente 1 ano e meio, muito irritado, muito nervoso. Eu sou outra pessoa, minha esposa fala isso, minha família, meus pais, meus sogros falam que eu sou uma pessoa completamente transformada graças ao esporte e a filosofia. Você pensar no que você está fazendo, no seu estilo de vida, e sempre tem uma possibilidade. Você acredita que o fato de você ter procurado um profissional para te auxiliar ajudou nisso, na perseverança, de você chegar nos seus objetivos? Com certeza, porque diversas vezes eu tentei me acalmar, às vezes com chás, com assistir alguma coisa, alguma palestra e ficava só na palestra, ficava só naquele chá um pouco mais tranquilizante, enfim. E com certeza a psicologia me ajudou bastante a superar essa fase de estresse, essa fase de nervosismo, de sedentarismo e me transformar numa pessoa, num homem melhor. Felipe, parabéns pelo seu foco, pela sua determinação. Espero que você chegue onde você almeja. Você continue aí firme e forte no processo e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí no estúdio. Kátia. E eu tava comentando com a Maitê, gente do céu, você viu o antes e o depois? Vou te mostrar, olha só o antes e depois. Gente, ele pesava 128 quilos, passou a 106 quilos, menos 22 quilos. A diferença visual é gigante. Sim, e rejuvenesce, né? Mas e o sorriso, gente? E fica de mais feliz. satisfação. É muito bom. Porque a obesidade não é só o fator Olha, de estética. Não, é o fator saúde. psicológico, motivação até para trabalhar melhor, para arranjar um namoro ou para você ter vontade de fazer as coisas, né? Olha Fora a diferença. E outra, gente, eu vou te falar uma coisa. Tudo na vida é uma questão de costume. Você se acostuma a... Você não vai deixar de comer, né? Todo dia você vai, essa sua vida regrada daquele jeito. Mas quando você atinge seus objetivos, você pode analisar o que, quando, por quê. E aí você sabe que você vai ter que queimar aquelas calorias para você manter a tua conquista. E, na verdade, Não é? muitas vezes quando você está atrás de doce, é em busca de satisfazer uma ansiedade. É vontade de serotonina. Então é só separar. Por que eu quero doce? Eu tô compensando o quê? O que aconteceu hoje porque eu quero isso? Porque eu não quero brigar com alguém? Porque eu não quero chutar o balde? E aí você vai pra esteira, mas não come o doce. Um pouquinho dele e o resto vai pra esteira. Faz boxe, né? Eu não faço boxe. Eu já tentei, sabia? Menina, minha mão ficou tão roxa que parecia que eu tinha lutado na rua. Eu achei melhor não fazer mais, né? Por mais que você envolva na faixinha, se você é meio bruta, aí você bate de um jeito que fica roxo. Aí pensou, eu fazia merchandising com a mão toda roxa. Eu falei, gente, não dá, Mas né? na tua casa tem um boneco, não tem? Mas eu não soco ele, o Bob. O Bob tá lá só porque às vezes eu deixo ele parado, olhando. Falei, Bob, dá uma olhadinha, companhia. Ele tá lá. Foi nele que eu tentei bater, não deu certo não. Olha, deixa eu agradecer ao Espaço Lio, o e-mail, não, o Instagram dele, @Espaço Lio e também Gustavo Morralem.
@Gustavo Morralém, que foi o nosso grande psicólogo que deu as dicas aí. E, gente, tem que pensar mesmo numa mudança global. Não é? Não dá para focar só numa parte, né, Maite? Não, obesidade não é uma coisa. Primeiro, fatores genéticos, hormonais, atividade física, comida e psicológico, organização. Não adianta você falar, eu vou começar minha dieta hoje e não vai no supermercado já se organizar. Por quê? Na fome você vai comer o que é mais fácil. Então, quer fazer dieta é organização. E é tão bom como depois você vê quão capaz você é de atingir um objetivo ali para todo o resto da vida, né? Vamos para os mitos e verdades, que a gente já começa desmistificando muita coisa aqui, né, Maite? Toda pessoa com excesso de peso é obesa. Mito. Mito? Porque Pode não ser parece obesa. até que magoa um pouco, né? Algumas pessoas, você falar você é obesa, né? Mas, na verdade, é uma classificação que a gente tem na literatura médica aqui. Você pega o peso, divide pela altura vezes a altura, que a altura é o quadrado. E aí você vê, se esse limite ficar maior que 30, a gente classifica como obeso. Aqui, ó. Tá? O João tem 83 quilos, hipoteticamente falando. E médio 1,75. Então, a gente faz altura vezes altura. 1,75 vezes 1,75. Então, lá é o resultado. IMC é igual 83 divididos por 3. Que aí você pega o peso, que é 83. e divide essa continha. Pelo valor da altura versus altura. Aí esse é o número. 27,10. Tá? Se esse número for maior que 30, é obesidade grau 1. Grau 1. Maior que 35, 2. Ah, e maior, lá. né? Menor que 18,5 abaixo do peso, que também é terrível, né? Porque aí já entra no grau de perda de vitaminas, proteínas e até a anorexia é menor ainda. Então, tem mulher que nem menstrua aqui, né? Porque é a gordura que faz a menstruação, isso mesmo. Depois, entre 18,5 e 24,9, peso normal. Entre 25 e 29,9, sobrepeso. E igual ou acima de 30, obesidade. Então, quem está em casa é fácil. Pega o peso e divide. Altura vezes altura. Se vier maior que 30, É já obesidade. está com obesidade. E aí, obesidade mórbida? Maior que 40. Maior que 40. Aí, quer dizer, a gente já vai tendo as complicações todas dos órgãos que não funcionam direito, né, Maite? Então, quando a gente já tem esse grau de obesidade, significa que pelo menos 30% da gordura que você está vendo, ela está obstruindo fígado, que é a gordura do fígado, coração, carótida, que vai trazer as consequências. Maléficas, né? E essa é uma conta básica. Para quem quiser ser mais específico, a gente tem a bioimpedância, né? Que aí pega a parte de onde a gente acumula mais gordura, né? Isso, porque às vezes, por exemplo, você pega uma pessoa bem atleta, musculosa, faz essa conta, vai dar às vezes que é obeso. Ah, sim, mas você vê, ele tem muito músculo, Muito né? músculo. Mas a gordura mesmo a gente pega aqui, né? Sim. E para quem está em casa, vai pegar uma fita métrica e medir. Mulher é de 80 a 88, homem é de 94 a 102. Então, se estiver passando disso e ainda o IMC alto, é porque além de estar com obesidade, tem gordura visceral, que é o mais perigoso. E que é o mais difícil da gente tirar, né? Que é o mais difícil. Vamos ver mais um mito ou verdade, gente? Ó, emagrecimento rápido está mais associado ao efeito sanfona do que o gradual. Verdade. Então, quando a gente vai emagrecer, quanto que a gente tem que emagrecer? Por exemplo, 10 quilos por mês, 20 quilos por mês, isso é mais ou menos um cálculo da porcentagem. Quanto maior o peso da pessoa, mais peso ela perde em números. Tá, que é mais porcentagem. rápido ela perde o peso, Tá? né? Mais uma obesidade mais ou menos grau 30, que a gente está vendo, IMC 30, mais ou menos de meio quilo a 1,5 kg por semana. Tá? Então, no mês, quanto que vai dar? 2 a 6 quilos, uma média. Se a gente emagrece muito rápido, a gente faz distúrbios hormonais contrarregulatórios que fazem um boom no corpo, que às vezes até dá gordura de fígado. Chama síndrome de Korsakoff. É Então, um efeito rebote? É um efeito rebote. E quanto mais você vai diminuindo o peso aos poucos, as células vão se acostumando. Se você faz tudo de uma vez, o teu corpo vai entender que você tirou supermercado, energia. E ele vai produzir outros hormônios para resgatar a energia. E aí você, quando para de emagrecer, você dá aquele boom. E a pessoa fala, foi o remédio que fez eu voltar a engordar. Não, é porque você perdeu peso sem tirar gordura do corpo. Mas tem que aliar a atividade física também. Isso. Não é só a gente tomar o remédio e achar que tudo vai ser feito por ele, né? Exatamente, Kátia. Porque não adianta só fazer uma dieta, ou só fazer o exercício, ou não fazer o diagnóstico com hormônios. Quando você faz um conjunto, a gente tem mais de 420 genes envolvidos em obesidade. Não adianta você tratar só uma parte, porque você vai ter rebote. E Então, o pior é esse rebote, né? Então, primeira coisa, vamos no médico. Tem herança familiar, isso já quase 30%, 40% é genética.
que incrivelmente a gente consegue hoje em dia diagnosticar. Sabe como? Tem exames, né? Deixa eu te mostrar, cara. Aqui você tem? Eu nem sei. Eu nem sabia. Olha que só. tinha isso. Isso é bem Esfrega na moderno. boca? É. Isso agora a gente tem essa genoma, a gente consegue 102 genes mapear. Vou fazer em você. abre a Pode fazer. boca. Na bochecha, você esfrega e põe no tubinho. Ó. Que legal! E aí você já tem o resultado? Aí Na você hora? consegue. Não, Ah, que pena. demora quase um mês pra vir. Eu já queria... Eu vou fazer pra você. Eu falei, gente, será que aparece aqui tudo que eu tenho? Eu Tá posso ter? maluca. Falei, gente, eu vou comprar lá umas 10 dessas. A gente consegue ver vários genes de obesidade. Mas eu sei que eu tenho gene de obesidade. Meu pai é muito obeso. A minha mãe, você sabe, tem um volume de gordura abdominal forte. A minha família é italiana com português. Tem muita gente gordinha. Então a gente já fala, então eu tenho que cuidar porque você pode, assim como colesterol alto, Sim. hipertensão. Então você não tem que esperar ter. Você tem que se controlar para você não chegar a isso. E não pensar, é? já que eu tenho gene de obesidade, eu vou ser obesa. Não. Mas fala, já que eu tenho, eu não vou ser, não. 20 a 30% a gente pode modificar esse metabolismo Então. com atividade física, que é o que você faz. É o que eu faço. Qual exercício? Musculação, aumenta a massa muscular e acelera o É. metabolismo. E atividade de alto impacto na frequência cardíaca. Aí tem gente que fala assim, mas como que você come tudo e você não engorda? Porque é aquela continha, se eu vou comer, eu tenho que saber que eu ou tenho que ter feito o exercício antes, ou vou ter que fazer depois. Existem técnicas também de acelerar o metabolismo. Também. Quer dizer, mas isso o médico vai passar, né? Sim. Mas porque não é um milagre. E técnicas naturais de acelerar o metabolismo, né? E não adianta ficar Suplementação. sentado e acelerar o metabolismo. Tem que fazer o exercício para acelerar mais ainda. E outra, né? Seguir a orientação de suplementação até vitamínica pelo médico, né? Exatamente. Essa vitamina diminui estresse oxidativo, atividades inflamatórias, que aumenta a atividade de metabolismo e você suplementar proteína também. Mas você reparou que a gente come muito carboidrato, pouca proteína? E qual é o verdade. certo? Vocês que estão em casa, que hoje a gente está falando de números e peso. Quantidade certa de proteína por dia, de 0,8 a 3 gramas por quilo por dia. Olha. Então, essa e é bastante. É bastante, gente. E às vezes você não consegue comer 50 filés de frango, vai, por exemplo, seria Não. uns 5 a 10. Então, aí você coloca a proteína, vira um shake e aquilo tem a quantidade exata de proteína benigna para o teu corpo. Agora, não adianta tomar a proteína que o médico te indica e aí você achar que você pode comer toda a pizza e macarrão que você quiser, cheio de carboidrato, não vai adiantar. Porque aí brigam Não é. pelos receptores. Então, essa é a Equilíbrio, indicação, né? do nutricionista, é saber qual é a taxa do teu metabolismo. O médico já consegue ver genética, os hormônios que estão atrapalhando. Aí você monta quanto que ela perde de calorias por dia, faz todo o cálculo certinho, e quanto que tem que ter de gordura, de carboidrato e de proteína, que é uma dieta saudável com equilíbrio metabólico. E aí, gente, dá pra você ser uma pessoa normal e não bitolada, porque você sabe que você tá fazendo a coisa certa. Então você pode abusar esse dia aqui, mas aí nos outros você vai ficando mais regrada. Não E se é? você abusou num dia, numa festa, Você num compensa doce, no você outro. compensa ou com atividade física, com uma dieta rigorosa. Também. Ou com as duas coisas, quando você perceber que tá aumentando o peso da balança, né? Vamos ver mais um? Ó, tomar remédios para tratar a obesidade deixa a pessoa viciada e dependente. Mito. Muito legal a gente falar sobre isso, Kátia, porque como os remédios antigos para tratar de obesidade, eles eram as anfetaminas, que podem criar dependência, que mexem com o receptor occipital, que cria rebote. Muitas pessoas, elas têm medo de remédio de emagrecer. E eram para ter mesmo. Os novos remédios de emagrecimento, eles mexem com outras coisas. Hormônios que aumentam a saciedade cerebral, que não dão risco cardiovascular, até melhora a função cardíaca em 22%. Que bom, né? Que não mexe com o sistema nervoso central. Como os antigos mexiam, né? Remédios que conseguem tirar o açúcar pelo xixi. Remédios que tiram ansiedade, que tiram compulsão. Porque a gente está falando aqui uma pessoa que não está com problema psicológico. Como a gente viu no vídeo, muitas vezes a depressão leva à obesidade porque falta serotonina. Compulsão são pessoas estressadas que trabalham muito, chegam em casa, aí relaxa, aí quer comer tudo de Quer uma comer o vez. mundo, né? Então, quando a gente tem um distúrbio compulsivo ou de beliscação, você também tem que tratar a base hormonal, né? Mas quando a gente fala em obesidade e tratamento, muitas vezes não faz mal nenhum. Então, tirar esse mito da cabeça que tomar remédio vicia, que quando tomar o remédio, quando tirar o remédio vai
dar rebote. Porque você vai engordar tudo de novo, vai engordar tudo de novo se continuar com o hábito anterior, né? E isso acontece, olha só, se você é uma pessoa ansiosa e compulsiva, é teu normal. Ou vai fazer terapia, fazer outras Sim. coisas, ou não vai melhorar. Não vai ter jeito, né? O remédio, na hora, tira aquela ansiedade e compulsão. Se tirou o remédio, como é que vai voltar seu cérebro a ser, Kátia? Como antes, eu não fiz nada pra mudar ele, né? E se a pessoa não mudou o hábito alimentar e não introduziu uma atividade física para compensar essa genética ou esse distúrbio hormonal, ela vai voltar a engordar. Não é pra gente olhar aquele teste genético, mas então você vê, eu não tenho mais nada pra fazer. Joga o pano. É fazer o oposto, né? Exatamente. E quando a gente fala em teste genético, quando a gente fala para dislipidemia, colesterol, a enzima PCSK9 já tem um remédio para bloquear. Essa é a intenção dos novos remédios de obesidade no futuro. É identificar genes errados e a gente conseguir bloquear. Bloquear. Né? Que legal. E isso chama-se epigenética. Quando a gente tem uma genética ruim, por exemplo, diabetes, existem marcadores genéticos para diabetes. Aí interfere no meio ambiente, no teu estilo de vida de ativar esse gene. Isso se chama epigenética. Então não é porque você tem a genética errada que você vai desenvolver. Aliás, é para fazer o exame e falar, como é que eu vou driblar isso? Como é que eu vou fazer? Onde que eu posso ter problema e como evitar esse problema, né? Exatamente. A ideia é essa, A ideia é essa. Por isso que a medicina evolui a cada dia, né? Nem a cada ano. Buscando, gente, fazer com que a gente tenha consciência, isso que é o principal. Do que a gente pode ter, também não quer dizer que você vai ter, mas a sua chance é grande. E como você pode evitar isso tudo. Tem coisa mais mágica que isso? Não é muito bom você saber gente, que você poderia ter um negócio e você evitou aquilo? Não tem coisa melhor na Você vida. ter saúde? Então, olha, Ana Sintra mandou uma pergunta. Cíntia, vamos ver, ó. Estou muito acima do peso e insatisfeita com o meu corpo. Depois que engravidei, não consigo mais emagrecer. Como saber se meu caso necessita de medicamentos? Tento sempre fazer dieta e exercícios, mas parece que estou estagnada. É bem comum isso, né? Então, Mas Ana o corpo Cíntia, não acostuma à dieta e ao exercício sempre igual? Então, olha o que acontece. Mas ela, eu acho que ela depois que engravidou é que começou a ter um metabolismo sim. mais lento. Aquela história do hormônio que você falou? Exatamente. Então, depois da gestação, a gente tem alteração de prolactina, de resistência insulínica, de testosterona, prolactina. Então, o que a gente faz? Quando vai para um médico, primeiro, quem puder fazer erros genéticos, dá para fazer. Muito legal. Quem puder dosar todos os hormônios também é muito válido, porque parece que ela faz atividade física e não sai do lugar, ou faz dieta e não sai do lugar. Como você falou, Kátia, às vezes, por causa de hormônios, não é uma dieta hipocalórica que vai fazer emagrecer. Se ela tem uma insulina alta, é uma dieta hiperproteica ou com diminuição da resistência insulínica. Então isso tem que ser analisado também, que tipo de dieta de acordo com como o corpo dela está reagindo, né? Exatamente. E esses tipos de dietas modernas, eles não têm a ver com diminuição da quantidade calórica. A gente pega qual é o hormônio que está alterado, existem dietas específicas. Então, dieta do jejum intermitente é bom para um tipo de personalidade e tipo de hormônio. Quando você faz essa dieta de cetose, é para outro tipo. Pessoas que têm alguma doença imune, você não pode baixar a resistência, é outro tipo. Então, o que está acontecendo, eu acho que é uma investigação, saber que se primordialmente você precisa de algum tratamento hormonal, se você precisa de alguma coisa para acelerar o metabolismo, ou se está errado a dieta e o exercício de acordo com a teu dia a dia. Mas muita coisa tem que se investigar, porque não é simples, Kátia. Não é uma assim. dieta que é bom para todo mundo, né? E não tem assim, vou tomar o remédio igual da minha vizinha. Para cada organismo é a quantidade certa, porque a miligrama do remédio de acordo com a superfície corpórea. Sim, não Faz dá para até pegar mal. a mesma de uma outra pessoa que tem menos idade que eu e mais peso que eu, né? Por isso que às vezes me deu taquicardia, me Claro, deu, porque às vezes a quantidade dose errada, né? tá diferente. Então tá? a Ana tem que ir no médico e fazer essa checagem hormonal e uma checagem de exames gerais, né? Sim. Isso é importante, né? Na verdade, o ideal é fazer a bioimpedância, ver porcentagem de gordura, fazer todos os hormônios, fazer uma reeducação alimentar e não se sinta assim culpada, porque nem sempre a gente não está conseguindo emagrecimento porque não tem força de vontade. É porque precisa uma orientação um pouquinho mais
fiel e específica para aquilo dar certo. E você sabe que às vezes o que acaba desestimulando a gente, que a gente faz a dieta sozinha e não vê o resultado, fala, quer saber? Pronto. Quando você vai no médico, como eu fiz, Sim. é muito mais fácil, porque aí você faz a coisa certa. E aí você fala, gente, ó, hoje eu tenho mais músculo do que eu tinha, eu não tinha quase nada, tinha mais gordura. Então, você começa a ver e entender o seu corpo. Quer dizer, eu preciso na atividade estar quase morrendo para o meu corpo sair da zona de conforto. Então, você não pode estar se sentindo bem, você tem que sentir um desconforto. Então, é aprendizado que a gente leva para a vida toda. E se você sabe o que está acontecendo e começa uma dieta específica, com remédio específico, dá tão certo que vale o sacrifício. Ah, gente, sempre vale. Depois você viu meus exames como mudaram? Sim. E o que acontece? Menina. Se você faz sozinho, você se mata, fica sem comer, faz tudo errado, E não dá fica certo. triste e não dá certo. É, então. Tem que se dedicar. É por um curto período, mas é importante. Vamos ver mais um? Às vezes nem tão curto assim, mas é importante do mesmo jeito. Marta, minha filha é obesa, tem 16 anos. Nessa idade ela já pode tomar remédio para emagrecer? A dieta dela pode ser igual à minha? Nem sempre, Não, Marta. né? Então, quando a gente fala de 16 anos, ainda está em fase de puberdade, não sei se tardia, aí tem que fazer exame, mas você está em formação. Então, nesse caso, a dieta tem que ser não restritiva, tipo de atividade física de acordo com a genética dessa pessoa, doenças e remédio. Alguns remédios são liberados a partir dos 12 anos de idade, como o Orlistat, que é liberado. Sibutramina, que é bem conhecido, só depois dos 18 anos de idade. Tá. Mas a gente tem algumas coisas naturais O aqui. que você tem? Ah, e aquele chocolatinho é ótimo. Então, por exemplo, você coloca numa substância, picolinato de cromos, são substâncias naturais disfarçadas em chocolate, mas que tiram a vontade Mas de ele é comer. gostoso. Dá uma metade pra mim aí, obrigada. Isso é bom, menina. Isso tá bom, Muito bom. porque ele tá molinho, É que os primeiros, eles não eram tão saborosos, né? estavam durinhos, Esse é bom. E você Tá jura bom? que é chocolate comum. parece cacau. E esse pode. Não um monte por dia, mas pode. Bom, e tira, gente. Tu tira mesmo a vontade de comer doce. E você tá comendo um chocolate. Quer dizer, é um alimento que foi modificado para atingir os objetivos que a gente precisa ali para emagrecer, né? Engana a criança. E adulto engana, quem dirá criança. Por exemplo, esse daqui é bonitinho. É quindim? Parece quindim, né? Mas é? É balinha de goma de colágeno, Deixa eu ver. com uma substância que chama faseolamina, que tira a vontade do carboidrato. Ah, então a gente que tem compulsão com carboidrato? Com carboidrato. Ah, é? Deixa eu tirar essa balinha. Tá vendo? Tem vários É sabores. gostosa. Pode Essa comer é de quantas? laranja. Pode comer até 3 por dia. É bastante. Tem Pra de que- frutas vermelhas, que é uma delícia. Para aquelas horas que a gente sabe que tem compulsão por carboidrato. Para mim, a compulsão de carboidrato é à noite. Sabe quando você sai do trabalho e tá dirigindo, já que tá com aquela fome, vai chegar em casa abrir a geladeira? Sei. Come um negócio desse. Aí eu como. Isso aqui é legal quando depois que eu janto tudo certinho. Mas na hora que eu sento pra assistir um filme, eu começo a pensar em pipoca, em bolacha, com café. Aí isso aqui é Polvilho. bom. Não compro mais polvilho. Ainda bem. Mas já quer, não tem. Tem jeito. E aqui o que que é? São substâncias, pozinhos, você põe na comida e nem percebe e acelera em 10% o metabolismo. Tipo gengibre, que acelera, cafeína. Pimenta. Isso. Então são Legal. substâncias na dose correta para criança. E aí você joga na comida? Isso. Não percebe. Que legal. Spray esse? para quando vai para festa de aniversário, que quer comer um monte Esse de você me deu uma vez pra docinho. usar. Aí você espirra. Isso é bom. E você não Você quer? Quero. Esse não tem um gosto bom. Mas a ideia é que você Sabe por perca... quê? Isso é de menta. É. A ideia é que a gente não... Você vai comer na festa, você não vai conseguir comer tanto. Porque ele te enjoa, né? Vai ficar isso por que é 4 bom. horas, você comer um doce, vai ficar com gosto horrível o doce. Ótimo. Eu lembro que eu tomei uma época, eu usei também. Gente, isso aqui é até a gente acostumar a quantidade que a gente tem que passar a comer. Porque se a gente reparar, a gente come mais do que a gente deseja. Sim, você É vai numa ansiedade, festa, né? espirra, você come 2 brigadeiros e tá E satisfeito. bom. Não tem que comer um monte. E esse? A gente tem muitas meninas, nesse caso aí com 16 anos, Tipo a que filha da tem Marta? síndrome do ovário policístico e começa a retenção de gordura, celulite. E pelinhos a mais, espinhas no rosto. Então a gente trata o hormônio e são gelzinhos para tirar a gordurinha localizada que você passa. Ah, você passa onde você tem a gordurinha? É, tipo, vai. Onde até a aqui menina tá. tem. Aí passa à noite e tira a gordurinha localizada.
Lógico que não é uma coisa, É um né? auxiliar. Mas para adolescente eles adoram, né? Porque ajuda. Então, quer dizer, é o que você diz, tem que focar de acordo com a idade, a necessidade e o problema da pessoa. E em crianças também, né? Porque criança, a gente está falando disso aqui, é a mesma coisa. Criança e Quer dizer, adolescente os pode pais usar podem isso. orientar e de uma forma natural, né? E é um incentivo, aí você já vai usar a dieta, o exercício. E isso daqui vai até como se fosse um placebo, na verdade. Ó, eu também tô tomando remédio, eu também tô conseguindo. Sim. Na verdade, é um auxílio, é uma ajuda que dá. E toda ajuda nessa hora, gente, é bem-vinda. É claro que tudo vai depender da nossa força de vontade. Isso para tudo na vida, né? Não adianta a gente ter uma medicina fantástica se a gente não vai atrás dela para ter o melhor pra gente, né? Vou passar os contatos da doutora Maitê, mas a gente lembrar que o nosso espaço aqui é para tirar dúvidas. Diagnóstico é feito lá com o médico, faça os seus exames direitinho, siga a orientação dele. Por isso que essa relação de médico-paciente tem que ser de extrema confiança, porque se a gente não faz aquilo que foi pedido, a gente não tem resultados, nem de saúde, nem de estética, né, Maitê? Se a gente não entende, não tem confiança, a gente não executa bem. E se não executa, não tem resultado diferente, né? Não tem milagre. O site, ó, é o www.indoc.com.br, indoc.com.br, e lá você vai ter informações sobre a Maitê e tem muitas matérias bem legais também, mas siga direitinho a orientação do seu médico que vai dar certo, você vai ver. Beijo, Bela. Obrigada, viu? Obrigada. Pelas dicas todas.